psicóloga, psicanalista, professora universitária com especialização em saúde mental, mestrado em filosofia e doutorado em psicologia. Além das atividades relativas à docência e à psicanálise clínica, eu também coordeno o Projeto Vidora, que é um projeto voltado para o atendimento clínico e desenvolvimento de ações e pesquisa nessa grande temática dos relacionamentos abusivos e da violência doméstica. E é dentro desse contexto do Projeto Vidora que vocês me convidaram para falar um pouquinho sobre a experiência acumulada ao longo desse trabalho. Para isso, vocês me enviaram, eu recebi as questões que vão nortear esse vídeo e essa conversa. A primeira questão que vocês me perguntam é sobre a relação possível ou não entre a psicologia e a psicanálise. E para a gente pensar em relação possível, aliás, esse vai ser o tema de toda a nossa conversa, a gente pensa no mínimo em dois elementos e a gente precisa tentar entender o que é cada um desses elementos e onde é que eles se encontram e se desencontram. A psicologia, então uma definição geral de psicologia, poderia ser a ciência que estuda os processos psíquicos e o comportamento do ser humano. Para quem é do campo psi, né, já sabe que entre processos psíquicos e comportamento tem uma divergência epistemológica bastante importante, mas não é o foco aqui hoje entrar nesses detalhes. A psicanálise, ela vai se inserir dentro desse aspecto do estudo dos processos psíquicos. Processos psíquicos não são uma exclusividade da psicanálise, existem outras abordagens psicológicas que também vão pensar os processos psíquicos, e o que vai caracterizar a psicanálise e as construções psicanalíticas em relação a esses tais processos é o fato de que o que nos interessa principalmente é o inconsciente e não o consciente. Então não é o que a pessoa sabe, mas aquilo que ela não sabe e também não vai saber, mas que motiva ou influencia ou determina o próprio jeito de ser, de se expressar, de entender o mundo de cada um. Para definir psicanálise, então, eu deixo o próprio Freud falar, né? Então, o criador da psicanálise, em 1920, apresenta a psicanálise a partir de 3 vertentes principais. Então, a psicanálise como um método de investigação dos processos psíquicos, a psicanálise como um método psicoterapêutico, ou seja, a psicanálise serve tanto para a gente entender o que está acontecendo dentro desse sujeito ou nas relações entre o dentro e fora de cada um, relações, aliás, que geralmente, quando a gente observa em detalhe, dentro e fora são bastante confusos, né? Então, tanto entender o que acontece nesses processos psíquicos, como intervir quando existe um sofrimento psíquico ou uma psicopatologia, são coisas, né, são atividades, são práticas possíveis para a psicanálise. Em decorrência desse método de investigação dos processos psíquicos e do método psicoterapêutico, então tudo isso, esse método aplicado, forma um conhecimento acumulado que também pode definir a psicanálise. Então, a gente pode definir a psicanálise como um conjunto de teorias psicológicas e psicopatológicas, né? Então, seriam essas as 3 definições ou as 3 perspectivas pelas quais o Freud entende a psicanálise. A psicanálise como um método de investigação dos processos mentais, a psicanálise como um método em psicoterapia e a psicanálise como um conjunto de teorias psicológicas e psicopatológicas. A segunda questão que vocês trazem já se relaciona
com essa característica da psicanálise de se interessar pelos processos psíquicos inconscientes, né? E nesse lugar, então, ela se diferencia do trabalho da psicologia de uma forma geral. Lembrando que também não é exclusividade da psicanálise o conceito ou o trabalho com o inconsciente, mas a gente vai ter um trabalho, uma conceituação de inconsciente bastante diferente. Diferente, inclusive, se a gente está trabalhando com a teoria lacaniana ou com a teoria freudiana. Voltando, então, à pergunta de vocês, né, para a gente pensar essa constituição subjetiva e o que isso tem a ver com os relacionamentos abusivos, mais uma vez, preciso definir o que é sujeito. E esse é um conceito polêmico, né? Dentro da psicanálise, ele é um dos conceitos fundamentais para a psicanálise lacaniana, né? Porque o Freud mesmo ele não fala em sujeito, mas para os lacanianos esse vai ser um conceito crucial. Só que o conceito de sujeito ele não foi inventado pelo Lacan, né? Ele já está presente há muito tempo dentro do discurso científico de uma forma geral e originariamente dentro do discurso filosófico. E aí entra essa característica do sujeito tradicional ser o sujeito cognoscente, o sujeito que conhece, o sujeito da ciência, então esse sujeito que vai desenvolver um método para chegar a alguma verdade sobre o objeto. Então, se a gente pensa em sujeito, a gente obrigatoriamente também está pensando em um objeto, né? Já que o sujeito só vai conhecer se houver algo a ser conhecido, e numa relação entre os dois, né? Numa relação entre esse sujeito e esse objeto. Na versão tradicional, o sujeito é o sujeito que conhece, né? O que vai conhecer, e o objeto é aquela coisa ali passiva que vai se dar a conhecer ao sujeito. Então, a atividade ela está do lado do sujeito e a passividade está do lado do objeto. Tem inúmeros desenlaces possíveis para essas relações entre sujeito e objeto, dentro dessa linha, né, que vai pensar o sujeito como sujeito cognoscente e o objeto como objeto do conhecimento, mas a psicanálise vai subverter tudo isso, né? O sujeito da psicanálise não é o sujeito do conhecimento, não é o sujeito que vai conhecer, não é o sujeito que sequer pode conhecer. O sujeito da psicanálise é o sujeito do inconsciente. Isso traz toda uma outra dimensão para esse encaminhamento ou para as possibilidades de se relacionar com os objetos, né? Esse sujeito que então desconhece vai continuar se relacionando de alguma forma com o objeto. Um objeto que ele inventa, um objeto que ele constrói com os fragmentos do que está aí, um objeto que tem muito a ver com o objeto que ele mesmo foi na sua entrada nesse mundo que a gente vive, né? Dentro do nascimento, mas não só ao nascer, antes mesmo de nascer, essa pessoinha já era falada, já existia como objeto imaginado pelos pais, né? Mesmo quando esse bebê nasce de uma gestação não planejada, né? Ele já tinha um lugar de opa, surpresa, né? E aí ele já vai ter que se encaixar nisso e lidar com isso de alguma forma, né? Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente assume esse lugar de objeto em relação a um outro. E aí a gente já começa a entrar na terceira questão que vocês me enviaram, que é pensar como essa constituição do sujeito, ou o que essa constituição subjetiva tem a ver com os tais relacionamentos abusivos, né? E o primeiro relacionamento abusivo que a gente tem na nossa vida
é justamente esse relacionamento do bebê recém-nascido com a pessoa que cuida dele, né? Por que eu vou chamar isso de relacionamento abusivo? Porque existe uma dissimetria de poder muito grande, né? O abuso dentro dos relacionamentos, ele está sempre associado a uma questão de poder, né? Quando a gente tem uma dissimetria muito grande nas relações de poder, a gente tem um terreno fértil para todo tipo de abuso. Abusos voluntários, abusos involuntários, mas quando você tem alguém muito pequeno, muito frágil, muito incapaz e alguém que está numa outra condição de muito mais potência, a gente pode encontrar um relacionamento bastante abusivo, né? E essa é a característica principal da nossa entrada no mundo, né? A gente nasce completamente desamparado, né? Dependendo de uma outra pessoa para sobreviver. Então, ser amado pelo outro não é qualquer coisa e não é algo que seja desprovido de importância. E aí está o primeiro elemento que eu gostaria de destacar para a gente pensar os relacionamentos abusivos. Essa primeiríssima experiência que coloca o amor como uma condição de sobrevivência. Junto a essa condição que é em si mesmo biológica, né, devido à prematuridade que o bebê humano nasce, se a gente comparar com o nascimento de outros mamíferos que já saem andando por aí, o nosso bebê humano ele vai levar um bom tempo até conseguir um mínimo de independência. Ou seja, ele é inserido de cara numa relação onde ele depende do outro. Essa relação de dependência vai fazer com que o bebê, para sobreviver, ele tenha que, de alguma forma, tentar interpretar o que o outro quer dele, o que estão falando, o que está acontecendo, né? E ele vai organizando o mundo a partir das falas, das ações, dos símbolos que essas outras pessoas vão dando para ele, principalmente a figura que estará mais próxima, né, e fará a função de cuidador principal do bebê. Então, dentro dessa base, né, esse bebê vai ocupar um lugar de objeto no desejo das pessoas que cuidam dele, né? Geralmente a mãe, não sempre, mas em psicanálise a gente vai pensar em função materna. Então, esse lugar que vai ser ocupado por essa pessoa que vai se dedicar a esse cuidado intensivo em relação ao bebê. O lugar que essa pessoa coloca esse bebê, né, o lugar em relação ao próprio desejo, aos próprios sentimentos, vai ter uma importância bastante grande em como esse bebê vai se entender e entender as relações. Então faz toda a diferença você ter um lugar de desejo, né, ou de não desejo, um lugar onde as relações que estão acontecendo são relações tranquilas, são relações que mantêm o equilíbrio, né, sempre relativo daquilo que está acontecendo dentro de casa. Ou esse bebê nasce num contexto super conflituoso, com problemas mais ou menos graves, né, com pais mais ou menos presentes, mais ou menos dispostos, passando por N situações que vão fazer com que essa criança seja colocada num lugar de objeto X, Y, Z. Né? E a criança vai se constituir a partir desse lugar e com esse dizer do outro, né? Isso que o outro está falando, que ele é bonito, ele é feio, ele é simpático, seja assim, seja assado. Você é uma menininha, você é um menininho, se comporte desse jeito, se comporte desse outro jeito, faça isso, não faça aquilo, né? Quando você não atende às minhas expectativas, como eu, né, que sou essa pessoa que está ocupando esse lugar de poder, reage, né? Eu te
destituo completamente se você não atende às minhas expectativas. Eu entendo isso como parte de um processo, né? Ou seja, desde esse lugar de alguém que está se formando e que está coletando ali informações sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre o que está sentindo, sobre o que está acontecendo, desde esse lugar passivo vai se construindo um sujeito, né? Um sujeito que vai interpretar ao seu modo essa relação possível e impossível entre sujeito e objeto, né? Quem sou eu, quem é o objeto, sendo que esse lugar de objeto vai estar presente nas relações de uma forma geral, né? Então, quando a gente pensa em sujeito, ele não está 100% na posição de sujeito o tempo inteiro, né? Existe um deslizamento dessas posições de sujeito-objeto. Quando a gente pensa, então, nesse primeiro tempo, a gente já está diante de um relacionamento abusivo, né? Onde uma das partes não pode nada, não sabe nada, não escolhe nada e é totalmente objeto do outro que vai nomear as coisas mais básicas para que essa pessoa possa começar a se entender e entender o mundo. Isso deixa uma marca que pode aparecer de novo lá na frente, né? Nas relações adultas, que então vão permitir que essa experiência de ser amado pelo outro, de se relacionar com o outro, de ser objeto do desejo do outro, de tomar o outro como objeto do próprio desejo, toda essa confusão, né, que é a relação entre sujeito e objeto, vai ser motivo de muito trabalho quando a gente vai conduzir uma psicoterapia com qualquer tipo de pessoa, né? Não necessariamente quem tem passado por relacionamentos abusivos ou violência doméstica. Na verdade, o método em si, ele não vai diferir. O que vai aparecer é que existem alguns elementos que aparecem de forma repetida dentro dos relacionamentos abusivos, né? E se a gente vai pensar em algo que é bem particular de cada um, né, essa forma como cada um vai construir a possibilidade de relação entre sujeito e objeto, para quem gosta de Lacanês, né, o Lacan tem até uma formulazinha para dar conta disso, o sujeito barrado, dando conta desse sujeito que não sabe tudo, que é um sujeito assujeitado, e a relação que ele vai estabelecer com esse objeto que dentro da psicanálise lacaniana vai ser chamado por objeto A. Não é meu propósito aqui entrar dentro de uma construção teórica muito abstrata, né? Mas trazer à tona essa fórmula, né? Essa relação entre sujeito e objeto que vai mediar as relações que cada um vai construir com os outros, né? Relação essa que decorre dessa primeira instalação daquilo que a gente poderia chamar de amor, de linguagem, de autoconhecimento, de conhecimento do mundo e de tantas coisas que ficam de fora desse conhecimento, né? Que não podem ser conhecidas, que a gente não tem palavra para dar conta delas, né? Essa construção vai permear as relações abusivas de uma forma bastante importante. Quando a gente vai pensar numa relação abusiva, então, na vida adulta, né, a gente vai pensar em como se constrói essa fantasia de sujeito e objeto em cada um, mas a gente não pode desconsiderar que isso é uma apropriação. Gente, volta para tudo que eu me perdi.
Depois vocês editam isso. Pulei uma parte aqui. Então, essa relação entre sujeito e objeto vai estar presente nas relações com tudo, né? Com outras pessoas, com os amigos, com o trabalho, com todos os objetos que a vida apresenta para que a gente se relacione de alguma forma. Nos relacionamentos abusivos, claro, a gente vai tentar entender, entre outras coisas, como se dá para cada um essa relação entre sujeito e objeto. Lembrando que a gente tem num relacionamento pelo menos dois, né? Na prática parece até outras pessoas, né? A mãe, o pai, o vizinho, enfim, que vão trazendo as suas próprias concepções, as suas próprias fantasias, as suas próprias formas de entender essa relação entre sujeito e objeto. Imaginem. Não. Gente, vamos ter que cortar de novo aqui. Agora eu até me perdi e já não me lembro aonde é que vai dar para encaixar, né? Acho que vou começar da pergunta de novo, tá? A próxima pergunta de vocês, então, é para relacionar essa constituição do sujeito com o relacionamento abusivo. E para a gente pensar essa constituição do sujeito e os relacionamentos abusivos na fase adulta, a gente precisa primeiro pensar no primeiro relacionamento abusivo que a gente tem, que é o relacionamento inevitável, né? Todos nós entramos na vida por essa vertente de um relacionamento abusivo, né? Atenção aí que abusivo precisa ser lido com cuidado, né? Eu tô falando que a gente entra dentro de um relacionamento abusivo quando nasce, porque existe uma dissimetria muito grande de papéis e de possibilidades. Então, o que vai caracterizar um relacionamento abusivo sempre é justamente essa diferença de status, de papéis, uma diferença de poder. E o bebê humano, quando nasce, ele nasce completamente dependente de outra pessoa, né? Ele não sobrevive se ele não for cuidado por outro. Então, nascer nessa condição de dependência deixa suas marcas, né? Vai fazer com que a primeira forma que a gente entenda a relação entre duas pessoas seja essa onde o outro é muito grande, é muito importante, sabe tudo, né? Tem as respostas e a gente não sabe nada. Inclusive, a gente depende do amor do outro para sobreviver. Essa ideia de depender do amor do outro para sobreviver é algo que vai aparecer com muita frequência dentro dos relacionamentos abusivos. E aí é preciso fazer atenção a um aspecto. Isso não aparece só no discurso das pessoas que sofrem como vítimas, né, nesse lugar de vítimas de um relacionamento abusivo, mas aparece também no discurso das pessoas que dentro desse relacionamento assumem o papel do abusador, né? Não raro, dos dois lados, a gente vai encontrar esse eu não posso viver sem o outro, né? Eu não vou sobreviver sem o amor do outro, né? Se esse outro quer se separar de mim e viver uma outra vida, eu não vou aguentar. Então, isso vai aparecer como discurso, tanto quando a gente está lidando com agressores, agressoras, quanto quando a gente está lidando com as vítimas, né? Eu não posso sair dessa situação porque ele ou ela, né, a outra pessoa está passando por um momento difícil, ou é o álcool que faz isso, ou eu não tenho condições financeiras para fazer isso, os meus filhos vão sofrer. Enfim,
N argumentos que fazem com que seja reforçada, seja incrementada essa ideia de que eu dependo do outro para viver, né? Eu ser amada pelo outro, ter o amor do outro é muito importante. Então aí a gente já está diante do fenômeno dos relacionamentos abusivos e da violência doméstica, né? Que decorrem da dificuldade em lidar com o fato de que o outro não é tudo, né? Não sabe tudo, não pode tudo, mas que você também não é tão necessário assim, tão indispensável assim, tão perfeito assim, né? Existe por trás desse discurso eu não posso viver sem o outro, uma valorização tanto daquele que assume o papel ativo na cena, quanto aquele que assume um papel aparentemente passivo na cena, né? Por que aparentemente passivo? Porque a gente sempre, de alguma forma, vai escolher como a gente entende, como a gente vive as coisas, as reações que a gente vai ter diante dessas coisas. E aí, um aspecto que eu gostaria de ressaltar no manejo com essa temática é que, apesar da gente entender sim que existe essa escolha que não se dá necessariamente de forma consciente de um sujeito em estar naquela situação, a gente não pode eliminar da conversa aspectos que são alheios ao sujeito, que são externos ao sujeito, que estão relacionados a um contexto no qual esse sujeito tem que encontrar a sua forma de lidar e de ser, que vai dar lugares muito específicos para uma pessoa, para outra pessoa, para um jeito de ser, para outro jeito de ser, né? Então a gente não pode cair também numa psicanálise selvagem, né? Aliás, essa referência é uma referência bem interessante para vocês lerem, é um texto do Freud, de 1910, chama Psicanálise Selvagem, aonde ele vai, em relação a uma outra situação, trazer essa surpresa sobre como um conceito deslocado, né, da sua compreensão complexa pode ter um efeito complicado, né, e revelar inclusive um manejo inadequado da técnica. Então, esse aspecto, né, da responsabilidade subjetiva em relação ao próprio desejo, em relação às escolhas que se faz, né, que é quase um mantra psicanalítico, ele precisa ser entendido dentro de um contexto mais amplo, né? Porque senão a gente pode cair num deslizamento complicado, que é entender que a pessoa que está num relacionamento abusivo está ali porque gosta, né? A mulher apanha porque gosta de apanhar. E isso é um absurdo, né? Então, limitar a análise da questão, né, de um relacionamento abusivo, da situação de violência doméstica, esta pessoa tem que se encontrar com o próprio desejo e a responsabilidade, né, de estar ali, não pode ser feito sem entender todo o contexto, né, que vai formando essa situação e que acontece desde lá de trás, né? Desde um tempo aonde essa pessoa, hoje adulta, não tinha a menor condição de se responsabilizar por qualquer coisa, né? Então, esse tensionamento entre o desejo, né, subjetivo, o inconsciente, que nos leva para lugares que às vezes a gente se surpreende, a validação disso não pode acontecer em detrimento da compreensão de que existe todo um fator, né, histórico, social, cultural, que vai
tornar mais fácil ou difícil algumas saídas, algumas possibilidades, né? Ou vai tornar mais fácil algumas saídas para um tipo de pessoa, mas essas mesmas saídas não vão ser possíveis para outro tipo de pessoa. E aí eu já estou entrando no tema da próxima questão que vocês me enviam. E o patriarcado, o que tem a ver com tudo isso? O patriarcado é esse contexto histórico no qual a gente está inserido e que, como o próprio nome já diz, vai trazer como valor principal a ideia de um pai. Patriarca é o pai de família e o patriarcado é essa forma de pensar o mundo, de pensar a sociedade, onde a figura do pai é bastante importante. Neste sentido, você ter nascido homem ou mulher, você ser identificado como homem ou mulher ao nascimento, vai te dar um destino diferente. Em relação ao patriarcado, a gente pode entender isso como essa estrutura que permeia o discurso, que permeia a sociedade e que permeia, inclusive, a nossa própria subjetividade, na medida em que é impossível você fazer qualquer tipo de construção completamente alheia a isso que é o conjunto simbólico de uma determinada cultura em um determinado momento histórico. Então, sim, a gente vai buscar, principalmente quando está conduzindo uma psicoterapia, que a pessoa reflita sobre como diabos ela chegou até ali, por que diabos está tão difícil de sair desse lugar, o que eu posso fazer a respeito. A gente vai acompanhar as pessoas em todos esses dilemas, buscando sim promover com ela que ela se torne cada vez mais responsável pelo próprio desejo e possa transformar isso em ações concretas. Mas isso é um processo, isso não acontece da noite para o dia. Isso é um processo longo, é um processo demorado, é um processo extremamente difícil. Então, junto dessa questão pessoal e subjetiva, a gente considera também essa estrutura, que é uma estrutura patriarcal. Inclusive vai aparecer na própria construção psicanalítica. Quando a gente vai ver com Freud, por exemplo, Totem e Tabu, acho que é um texto emblemático do quanto a psicanálise está misturada nesse discurso patriarcal. A própria teorização edípica dá conta disso. Com Lacan, e a preocupação que aparece com o que ele vai chamar de declínio do nome do pai, nesse tempo onde se questiona muito o patriarcado, a preocupação, mas o que acontece? Como é que a gente vai lidar com isso? E a subjetividade? Seria um tema para toda um outro vídeo, acho que a gente pode até pensar, de repente, num mini curso sobre isso, sobre o patriarcado e a psicanálise, mas é inevitável que se veja, que se perceba o quanto essa valorização do pai aparece na teoria psicanalítica, tanto do Freud quanto do Lacan, passando por todos os seus comentadores. Então, o patriarcado, ele está aí. A gente que lute, e vai definir um lugar diferente para homem e para mulher, vai dizer o que é um homem, o que é uma mulher, o que se espera de um homem, o que se espera de uma mulher, e todo mundo vai ter que de alguma forma se encaixar em relação a isso. Seja se encaixar, ok, isso é bom para mim, eu estou bem encaixadinho aí, seja, meu Deus, o que eu faço com tudo isso, seja, eu não me encaixo de jeito nenhum nisso, e preciso lidar. Então, tá aí pra gente se haver com essas questões. E para encerrar,
eu gostaria de convidar todos para acompanhar a página do Projeto Vidora nas redes sociais, então no Instagram e no Facebook, porque a gente está sempre trazendo conteúdo novo e propondo uma série de atividades das mais variadas possíveis. Fica o convite para vocês conhecerem o projeto e agradeço a atenção de todos. Tchau, tchau!